Me inscrevi para falar sobre duas questões que considero importante registrar na tribuna aqui hoje, senhor presidente. Primeiro, que nós acabamos de fazer uma reunião da Comissão de Educação, uma reunião extraordinária, que aprovou um importante projeto que foi debatido, votado nesta casa, projeto do senador Agripino Maia, que regulamenta a existência das empresas júniores nas universidades brasileiras. Esse projeto passou pela Comissão de Educação, foi votado por unanimidade pela CCJ, foi para a Câmara de Deputados, passando pelas comissões também que são do regimento, a sua apreciação, e recebeu 3 emendas, uma delas, a terceira emenda, a única que muda, que acrescenta conteúdo ao projeto. Ela faz um detalhamento de como se organizam essas empresas júniores nas universidades. Esse projeto ele já tramitava há mais de um ano, no Congresso Nacional, e representa um desejo, uma mobilização de segmentos da juventude brasileira, que jovens, mulheres e homens, que, com espírito empreendedor, iniciam, durante a sua vida acadêmica, também uma experiência, modelo de organização empresarial. E acho que esse é uma vitória, tanto da mobilização desses jovens estudantes, quanto do Senado Federal, que conseguem votar e aprovar, antes desse fim de ano, um projeto dessa importância, dessa natureza. Mas o que queria destacar, senhor presidente, é uma outra coisa. É que a Receita Federal divulgou ontem, dia 8 de dezembro, 9 de dezembro, 9 é hoje, 8 de dezembro, que no segundo mês de vigência do Simples Doméstico, o portal E-Social, já acumula 2,975 milhões de cadastros, sendo quase 1,4 milhão de empregadores domésticos e cerca de 1,6 milhão de empregados domésticos registrados. O balanço indica ainda que foram emitidas mais de 1,2 milhão de documentos de arrecadação do E-Social, DAI, em cada um dos 2 primeiros meses referentes às folhas de pagamento de outubro e novembro, sendo que o novo sistema passou a vigorar em final de outubro. Estes números, senhor presidente, revelam a configuração de um novo contexto social brasileiro. Durante a tramitação da PEC das domésticas, aqui no Senado Federal, nós recebemos a Confederação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, que nos apresentavam números que dizia que em 8 milhões, a projeção de existência de 8 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, apenas 1 milhão tinham carteira assinada. Muita celeuma se fez na imprensa nacional quando o projeto, a PEC, foi aprovada aqui no Senado, depois aprovada pela Câmara, e voltou para receber uma regulamentação desta casa, que aprimorou esse processo, levando a um registro do emprego doméstico num modelo simplificado que se chama E-Social. Ainda assim, muito alvoroço aconteceu em muitos meios de comunicação que afirmavam, e na opinião pública, que afirmavam que ia haver uma diminuição drástica da formalização da mão de obra do emprego doméstico no Brasil e que ia haver uma redução, portanto, e essa medida, esta PEC voltada pelo Senado, seria prejudicial ao emprego doméstico. Esses dados, no entanto, revelam, senhores
senadores, que quando há um amadurecimento na sociedade de uma situação social, isso não ocorre. Os dados revelam que cresceu o número de empregados domésticos registrados, e isso é algo a ser comemorado. Como na Constituinte, no momento em que nós votamos a licença maternidade, em que se ampliou a licença maternidade e que se espalhou na sociedade que nenhuma mulher ia mais conseguir trabalhar nesse país, porque a licença maternidade ia transformar a mulher num preço enorme para o empresariado brasileiro. E o que nós vimos nesses 26 anos foi um aumento, um estímulo exatamente à mulher no trabalho. Agora acontece o mesmo no emprego doméstico. Há uma consciência da sociedade brasileira de que era preciso ampliar os direitos dos trabalhadores domésticos para que eles pudessem ter os mesmos direitos que a maioria, que os outros trabalhadores já tinham. Então, eu quero, portanto, comemorar como relatora da PEC das domésticas aqui no Senado e que integrei nesse período essa discussão nos fóruns diversos em que tivemos na sociedade, principalmente junto ao movimento sindical e o movimento inclusive das trabalhadoras domésticas, que surgiu um certo processo de discordância com a regulamentação feita pelo Congresso Nacional e que também acreditava que isso talvez pudesse vir a trazer algum prejuízo à categoria. O que nós estamos vendo é uma maior formalização da mão de obra do trabalhador doméstico, que na sua maioria, mais de 90%, é uma categoria de mulheres, das trabalhadoras domésticas, portanto, e que isso significa um avanço social na relação de trabalho no Brasil. E eu quero aproveitar para também destacar outro dado importante, que no primeiro semestre de 2015, o IBGE constatou que de um universo de mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos, 32,4 tinham carteira assinada, o que representava que ainda existem pouco mais de 4 milhões de trabalhadores domésticos sem regularização de sua situação profissional. Em 2014, os domésticos sem carteira somavam 4,3 milhões de trabalhadores. Isso, portanto, mostra que vem caindo a informalidade no Brasil. De outro lado, o IBGE também constatou que cerca de 100 mil trabalhadores domésticos sem registro passaram a contribuir para a Previdência Social no ano passado, como nós afirmávamos também, quando parte do governo se colocava contrário às mudanças feitas no Senado, dizendo que ela ia significar prejuízo para a Previdência Social, e o que demonstrou foi justamente que, com a base menor de contribuição, ampliou o número de trabalhadores domésticos que passaram a contribuir com a Previdência Social no ano passado. Isso mostra novamente, quero reafirmar, a justeza desta PEC do emprego doméstico. E aproveitar para registrar que no próximo dia 13, domingo, o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia, o Sindoméstico, comemora seus 25 anos de fundação. E eu quero parabenizar a diretoria do sindicato, seus 5 mil filiados, e especialmente Cleusa Maria de Jesus e Marinalva de Jesus Oliveira, respectivamente presidente e vice-presidente da entidade, que participaram de forma destacada, Cleusa como presidente da Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos, naquele período, aqui, de todo o processo de debate existente no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Quero dar os meus parabéns à FENATRAD e registrar a presença dessa trabalhadora baiana, guerreira, destemida, uma das protagonistas mais destacadas na luta pela regulamentação da profissão dos domésticos no Brasil. Muito obrigada.